extremamente mentirosa. Eu gostaria que ela citasse as mentiras, porque já não é a primeira vez que ela usa essa estratégia ao debater comigo. Ela vem e fala as mentiras que a deputada Júlia citou, mas ela não cita as mentiras, ela fala genericamente. E a senhora está agindo como juiz aí, porque você mesma disse que a lei não traz esses fatos que a senhora citou. Isso é uma definição que a senhora está dizendo, que isso vai ser definido como misoginia ou aquilo. A senhora não vai ser a julgadora, eu te lembro aqui. Quem vai julgar é um juiz. Essa semana, o Senado aprovou a misoginia como crime de preconceito. O texto segue agora para análise na Câmara dos Deputados e com essa aprovação, se passar na Câmara, as pessoas condenados por esse crime passam a ter até pena de prisão. Para debater sobre esse projeto, nós convidamos a deputada Tabata Amaral, do PSB, e a deputada Júlia Zanata, do PL. O nosso objetivo é realmente entender as diferentes visões e ajudar você que está em casa também a entender melhor esse assunto. Boa noite, deputadas. É um prazer ter vocês aqui para discutir um assunto tão relevante para nós, mulheres. Sejam muito bem-vindas. Vocês me ouvem bem? Sim, boa noite, Raquel. Sim. Boa noite, deputada Júlia. Um prazer estar com vocês. Obrigada, deputada Tabata. Boa noite, deputada Júlia. Deputadas, boa noite, Raquel. Boa noite, Tabata. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Deputados, eu vou começar com uma pergunta bem aberta. Queria perguntar a vocês o seu posicionamento sobre a equiparação da misoginia com crime de preconceito e como que as senhoras pretendem votar nesse projeto. Peço licença, vou começar com a deputada Júlia e em seguida, deputada Tabata. Deputada Júlia, por favor. Bom, primeiro, para a gente iniciar o debate, nós precisamos definir o que vai ser, o que é mulher para fins de aplicação desse projeto. Eu gostaria, inclusive, de jogar essa pergunta para a deputada Tabata, para que ela pudesse definir o que é mulher, para que então a gente possa adentrar no tema dessa aprovação do projeto de lei no Senado da República. Deputadas, na verdade, eu vou conduzir as perguntas, vou jogar e aí vocês duas respondem, só porque o nosso tempo é curtinho. Pode ser? Tá bom. Então, pode ser, mas depois se a deputada Tabata puder fazer a gentileza, não, claro, eu agradeço. Mas como o nosso tempo é curtinho, a gente não tem um debate assim tão extenso, eu vou direcionar as perguntas e aí vocês duas respondem. Então, eu queria saber, deputada, como que a senhora vai se posicionar nesse projeto que equipara a misoginia ao preconceito? Olha, eu vou trabalhar contra esse projeto porque eu entendo que esse projeto ele não defende as mulheres. Ele é mais uma tentativa de censura que vem sendo feita no parlamento com o apoio do governo Lula. E no primeiro ano do meu mandato, tentaram passar o 2630, que era o PL da censura. Viram que daquela forma não poderia passar e agora fatiaram essa legislação e estão falando que é defesa das crianças, que é defesa da mulher, mas na verdade é censura, certo? Porque se qualquer coisa pode ser mulher, né? E aqui eu trago esse ponto sobre definir o que é mulher, porque pode ser usado inclusive por homens biológicos para tentar calar mulheres que irão defender os seus espaços conquistados esses ao longo dos anos. Outra coisa, Raquel, que eu acho de extrema importância citar aqui, mais de 60 milhões de brasileiros, 26% da população brasileira vive hoje sob o comando, sob regras de organizações criminosas. E metade desse número, metade desses 60 milhões, são mulheres. Nós temos imagens de mulheres sendo estupradas, decapitadas por pessoas das organizações criminosas. Um debate importante que ajudaria muito as mulheres e que eu convido a deputada Tabata a nos ajudar é pressionar o Lula para que essas organizações criminosas sejam consideradas, classificadas como organizações terroristas, porque essas organizações criminosas, sim, fazem mal às mulheres brasileiras. Mas o que a gente está vendo aqui é um debate sobre o que se pode falar e quem pode falar. E eu posso deixar aqui bem claro, hoje existe, por exemplo, o crime de violência política de gênero, que foi aprovado antes de eu ser deputada. E a deputada Tabata Amaral provavelmente apoiou esse projeto. O que aconteceu? Teve um episódio comigo dentro da Câmara dos Deputados,
um deputado do Partido Comunista que fungou no meu cangote, que disse respeito a 40 anos de mandato, que encostou no meu corpo, tá? Eu representei como violência política de gênero. O que aconteceu? Foi arquivado. O mesmo caso, praticamente o mesmo caso na Assembleia Legislativa de São Paulo, tocaram para frente. Por quê? Porque a deputada era do PSOL. Então, isso aqui vai ser mais um instrumento de perseguição a opositores. Inclusive, imagina só você, as penas ali colocadas, você chamar uma mulher de alguma coisa pode ser mais grave do que bater numa mulher, entendeu? Então, isso não me parece viável. Não me parece possível, não é defesa das mulheres, é proteção de algumas mulheres. A deputada Tabata, inclusive, ela já denunciou ao Ministério Público um humorista por capacitismo e machismo. Deputada. Então, imagina se a deputada Tabata tiver mais poder para censurar as pessoas. Deputada, isso é muito grave. Deputada, deixa eu passar a palavra para a deputada Tabata. Sim. Vi que a senhora colocou alguns pontos, a questão dos transgênicos, a questão da censura, que são as suas preocupações. Agora, eu queria que a deputada Tabata se colocasse, explicasse o seu posicionamento em relação a esse projeto. Claro. Raquel, eu vou optar por não comentar as mentiras que foram ditas pela deputada Júlia, porque eu acho que isso tira foco do que está acontecendo com o nosso Brasil. Fazia tanto tempo que eu não sentia tanta raiva e tanto medo também de ser mulher. Eu não aguento mais abrir o noticiário e ver mulheres que foram esfaqueadas, que foram assassinadas, que foram estupradas, que foram violentadas. Por quê? Porque ela escolheu focar na faculdade, porque ela quis não começar um namoro, porque ela escolheu sair de um relacionamento abusivo. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais 4 mulheres assassinadas por dia porque são mulheres. Esse foi um mês das mulheres muito duro para mim e para muita gente. E eu trago isso porque é claro que eu, enquanto mulher, sou a favor de dizer que ódio contra as mulheres, discriminação contra as mulheres, preconceito contra as mulheres é crime. E eu acho que aqui vale a gente usar da verdade. Eu, inclusive, fiz questão de publicar o texto desse projeto que eu estou apoiando, que eu vou trabalhar para ser aprovado, porque é um texto de uma página. Ele não cria nada novo, ele não cria um novo tipo penal. Ele pega quais são as leis que já existem. Por exemplo, a lei do racismo. Então, se é crime, e eu fiz questão de anotar porque tem muita fake news sobre esse projeto. Discriminação explícita, por exemplo, não contrato mulher porque é inferior. Isso é crime, isso é uma discriminação. Mas onde é que e estão claro, os exemplos? tem gradações. Só um minutinho, Deputada Júlia, eu lhe ouvi e eu vou concluir a minha Só fala. Um minutinho, é claro que existe uma gradação. Então, não é que a pessoa foi preconceituosa, ela vai ser presa. Não, tem uma multa, tem uma coisa que ela vai pagar. A prisão é para crimes mais graves, incitar o ódio. Mulheres merecem apanhar. É claro que isso é crime. Eu fui anotando aqui para compartilhar com vocês. Ataque coletivo. Você dizer que a mulher ela é inferior, que ela tem que ser submissa. Você usar deepfake, inteligência artificial, para colocar a mulher num vídeo pornográfico. E aí, gente, até para contestar as fake news que existem. Tem alguns parlamentares, e me entristece quando tem mulheres, que estão dizendo, se você interromper a mulher, se você falar que ela está de TPM, se você falar que ela é nervosinha, você vai ser preso. Mentira! Você só vai ser um babaca, desculpa. Se você falar que a mulher tá nervosinha, que ela tá não sei o quê, que ela tá de TPM, você está sendo um babaca. E aí as pessoas vão reconhecer isso. Mas você não está cometendo nenhum crime. Porque justamente o que esse projeto tão importante faz é dizer, não cria crime novo. Não tô nem aí para sua opinião. Não é o que você acha das mulheres. Mas se você tá dizendo que mulher tem que apanhar, se você está na rede social ganhando dinheiro com vídeo, viralizando, incitando ódio contra a mulher, se essa violência acontece num contexto de violência doméstica, aí sim, para você a pena vai ser mais grave. Então, para finalizar, sou muito a favor, porque crime de ódio contra a mulher, discriminação contra a mulher,
Preconceito contra a mulher é crime, assim como é o racismo. E a gente precisa se posicionar. Deputada, eu quero convidar a Natália Fruê, que é analista aqui no meu programa, para participar da nossa conversa e também fazer uma pergunta. Raquel, eu só gostaria que a deputada Tabata, ela me chamou de mentirosa. Eu gostaria que ela citasse as mentiras, porque já não é a primeira vez que ela usa essa estratégia ao debater comigo. Ela vem e fala as mentiras que a deputada Júlia citou, mas ela não cita as mentiras. Ela fala genericamente. E a senhora está agindo como juiz aí, porque você mesma disse que a lei não traz esses fatos que a senhora citou. Isso é uma definição que a senhora está dizendo. Que isso vai ser definido como misoginia ou aquilo. A senhora não vai ser a julgadora, te lembro aqui. Quem vai julgar é um juiz. Só um minutinho, deputada Júlia. Depois a deputada Tabata esclarece, mas primeiro a pergunta da Natália. Nath, por favor. Deputadas, a gente que cobre, né, o jornalismo, hoje na política, mas antes em outras editorias, a gente por muitas vezes fez várias matérias, né, principalmente nos domingos, em que as mulheres são mortas nas suas casas e que sempre a história é a mesma, o enredo é o mesmo. A gente chega lá e aquela violência não foi só uma violência física, ela começa muito antes com esse discurso de ódio. Então, o meu ponto é o seguinte, para ambas, né, as parlamentares. Neste ano, a gente teve um recorde ali no último ano, em 2025, de feminicídios. 4 mulheres mortas por dia em todo o país. A deputada Júlia usa o argumento da liberdade de expressão, mas para mim o que me parece a discussão mais urgente é sobre a morte dessas mulheres. Como combater a morte dessas mulheres se o discurso de ódio não for combatido? Deputada Júlia e depois deputada Tabata. Bom, para você combater, né, os feminicídios, você tem que parar de ser um país da impunidade. Primeiro, não adianta criar mais leis, porque se a gente vive num país da impunidade, quem mata mulher ou qualquer outro tipo de ser humano vai continuar impune. Inclusive, a esquerda, historicamente, ela trabalha pelo desencarceramento, pela vitimização do bandido, daqueles que estupram, daqueles que roubam as mulheres, daqueles que batem nas mulheres. A esquerda luta pelo desencarceramento dessas pessoas. E agora, essa mesma esquerda que, historicamente, sempre lutou pelo desencarceramento para tornar o bandido uma vítima da sociedade, quer me dizer que está preocupado com ódio às mulheres? Aliás, é muito bonito falar de discurso de ódio, mas quem vai definir o que é discurso de ódio? Essa lei está totalmente aberta. E aí eu te pergunto, vai ficar a critério dos julgadores definir o que é discurso de ódio e o que não é. E no Brasil que nós vivemos hoje, nós sabemos que existem leis sendo usadas para perseguir adversários políticos. Tem uma previsão aqui de fechar estabelecimentos, gente. Pelo amor de Deus, isso é um absurdo. Nós precisamos entender que as mulheres precisam sim ser respeitadas. Esse governo Lula, que a Tabata apoia, que disse que ia cuidar das mulheres, aumentou o número de feminicídios, mandou embora as mulheres que tinha contratado e vem com esse papinho de defesa das mulheres. A Tabata é uma censuradora que já processou um humorista e com essa lei aqui ela vai perseguir os adversários dela. E a Tabata, ela está garantida, ela confia na justiça, porque o Alexandre de Moraes foi no casamento dela. Deputada, sem questões pessoais, eu vou pedir para ambas, porque a gente está aqui para discutir um tema importante para o país. A deputada Júlia colocou dúvidas sobre quem vai definir o discurso de ódio. Eu vou voltar agora para a deputada Tabata sobre a questão que a Natália colocou. Como é que a gente vai combater a violência contra a mulher se a gente não combater a incitação ao ódio contra a mulher? Deputada Tabata. Vou tentar resumir aqui. Primeiro, a deputada Júlia mente quando diz que eu censurei qualquer pessoa que seja, mas o mais grave, porque com ataque pessoal, infelizmente, eu Bruno Lambert. Ela mente sobre o texto do projeto. Bruno Lambert. A senhora mente. Não é um debate. A senhora que mente, Tabata. A senhora não denunciou o Bruno Lambert para o Ministério Público? Sim ou não, deputada Tabata? Deputadas, eu vou pedir a ambas que se atenham de dizer que uma mente ou a outra, para a gente conseguir se ater ao tema que é tão importante para nós, três mulheres. Não vai me chamar de mentirosa e eu não vou levar para o pessoal. Engraçado, dona Raquel, que a hora que ela me chamou de mentirosa, a senhora não interviu falando que era questão pessoal. Vou concluir. Eu acho muito triste e muito deplorável
que num país que mata 4 mulheres por dia, a gente esteja vendo essa cena num canal tão importante quanto é o SBT. Eu acho deplorável. Sabe por quê? Porque tem coisa que dá para você fazer política. Tem coisa que dá para você fazer showzinho. Tem coisa que dá para você polarizar. Tem coisa que dá para você fazer circo. Assassinato de mulher não é uma delas. Foi isso que a gente viu no Senado Federal. 67 votos a favor de criminalizar o ódio contra as mulheres. O partido da deputada inteiro votou a favor do projeto. A senadora Damares votou a favor do projeto. As mulheres se uniram da esquerda à direita. Eu acho horroroso, eu acho deplorável que um tema tão importante, que é você tratar da segurança das mulheres, do nosso direito de decidir ou não se vai estar num relacionamento, do nosso direito de decidir se não encerrar um relacionamento. Isso não pode ser tema desse fanatismo ideológico, dessa polarização rasa. Esse tema não é sobre esquerda-direita. Esse tema não é sobre Lula-Bolsonaro. O Senado inteiro votou a favor. E agora sim, respondendo à pergunta importante que foi feita, esse projeto, ele não cria um novo tipo penal. Ele trata de crimes que já existem, assim como é o feminicídio. O feminicídio é um crime de assassinato, que é, simplificando para todo mundo entender, que é agravado por ser um crime de ódio contra uma mulher. É isso que essa lei faz. Nenhum crime novo vai ser criado. Ser imbecil, ser babaca, falar uma piada não é crime no Brasil. E não deveria ser, e isso não vai acontecer. Agora, discriminar no Brasil é crime. O que a lei está dizendo é, se discriminar contra a mulher é mais grave. Ser preconceituoso no Brasil é crime. Contra a mulher é mais grave. E aí, Raquel, para concluir, porque eu fui interrompida inúmeras vezes, e infelizmente nenhuma delas para tratar do projeto. Respondendo à pergunta que a Natália trouxe, o ódio não começa com a violência física. Ele começa quando tem um canal na plataforma, no YouTube da vida, enfim, nessas plataformas que existem dizendo que a mulher tem que ser submissa, que a mulher é inferior, que a mulher é culpada pelos males que os tentam. E isso, infelizmente, está assassinando nossas mulheres. E não vão fazer palanque eleitoral em cima disso. Deputadas, eu queria muito agradecer a presença e eu queria que vocês soubessem que meu objetivo aqui hoje era tentar que mulheres de diferentes visões conversassem sobre um tema tão importante, tão sensível, tão fundamental para nós, que é a misoginia, para tentar chegar a um consenso. Era essa colaboração que eu queria dar para o debate. Agradeço de toda forma, no mais fundo do meu coração. Obrigada, deputada Tabata. Obrigada, Júlia. Muito obrigada. E o poder... Obrigada, senadora Damares, foi legal. Que nos apoia. Obrigada. Até mais. Obrigada, até mais.